Olá, queridos alunos! Eu me chamo Cássia Lima, professora de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos para a nossa primeira aula, que é uma aula que vai falar sobre um tema muito importante ao que se refere à análise dos discursos, que é a interdiscursividade. É uma palavra tão grande, mas não se assustem. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a interdiscursividade é a relação entre os discursos. Então aqui eu quero que vocês prestem atenção a uma palavrinha-chave que é discurso. Então eu peço que vocês sinalizem, destaquem essa palavra, porque todo o nosso conteúdo vai girar em torno dela, correto? Então vamos lá. A relação entre os discursos, o que seria esse discurso? Discurso é tudo aquilo que é estruturado para comunicar algo, seja para informar, convencer. Então vamos pensar nos discursos políticos. Eles têm uma intenção. Então essa intencionalidade, ela tem o ato de quê? De convencer o seu ouvinte. Então, o discurso é tudo aquilo que se comunica. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma premiação na sua escola, você vai receber algum prêmio por uma redação que você escreveu e você precisa elaborar um discurso. Esse seu discurso, você vai colocar o quê? Uma opinião, uma emoção, e você vai ler para todos, você vai ler para um público. Então, o discurso nada mais é do que isso, pode ter esse sentido de informar, convencer e, no fim, vai comunicar algo. E agora vamos para a definição de interdiscursividade de forma escrita. Refere-se à relação entre diferentes discursos, onde um discurso se constrói a partir de outros já existentes. Ou seja, nenhum discurso ele nasce de forma isolada, ele sempre se apoia em outros, seja de forma explícita, como a citação, ou implicitamente, como é o caso da alusão, uma retomada de ideias. Sigamos. A relação discursiva também vai envolver discursos construídos por outros sistemas semióticos. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha, sistema semióticos. O que seria isso, professora? São sistemas organizados que no final acaba comunicando algo, seja de forma escrita, como é o caso do discurso, mas também pode ser de uma forma não verbal. E aí eu quero que vocês lembrem de um conceito básico que é explicado lá no 6º ano, que é a linguagem verbal e não verbal. O que seria a linguagem verbal? Eu estou aqui, neste momento, explicando um assunto para vocês. Toda essa minha comunicação, diálogo, é uma forma de comunicação verbal, uma linguagem falada. O nosso slide, toda essa construção aqui escrita, é também um exemplo de linguagem verbal. Agora vamos imaginar que você está no trânsito, com algum responsável, um colega, enfim, está nesse trajeto de, por exemplo, ir até a escola. No decorrer deste caminho, você tem algumas sinalizações, como o semáforo, que tem a luz vermelha, laranja, verde. Todo esse sistema organizado, no fim, ele comunica algo, que é o quê? Sinalizar o condutor ou passageiro que pode avançar, precisa ter atenção ou que precisa parar. Então, isso é um exemplo de sistemas semióticos, ou seja, todos os sinais comunicativos que vão passar alguma informação.
E aí nós temos, nesse caso dos discursos, os domínios da pintura, música, dança, escultura e do cinema. Então, todos esses sistemas também têm uma relação discursiva e que pode haver essa interdiscursividade. Nesse inteirinho, nós temos os tipos de interdiscursividades, que é alusão, citação, tradução. E agora nós vamos compreender cada uma delas. Primeiro, alusão. E aí eu quero que vocês prestem atenção a toda vez que vocês se depararem, primeiramente, com o contato com a palavra que vocês desconhecem. Exemplo, eu estou aqui com a palavra alusão. O que isso significa? Quando eu penso em alusão, será que é uma retomada de ideias? Será que é uma referência histórica? Qual é o sentido literal da palavra? O que alusão significa? O que é que o seu conhecimento empírico, o que seria empírico? O seu conhecimento de mundo revela a você? O que é que faz relembrar você essa palavrinha? E aí você fica pensando, analisando, até que você possa compreender e adequar essa palavra ao contexto do conteúdo. Então vamos lá. A alusão é quando você percebe uma referência, seja ela de forma histórica ou até mesmo atual. E nesse caso aqui eu quero que vocês imaginem uma música que menciona a expressão o cavalo de Troia. Essa expressão é uma alusão histórica referente à Guerra de Troia, onde um cavalo de madeira foi usado pelos gregos para entrar na cidade de Troia e conquistá-la. Então, aqui nós temos um exemplo de alusão, uma alusão histórica, e percebam que esse processo de interdiscursividade, ele não deixa claro o que está se referindo, mas fica ali subentendido. Então, embora você não conheça o contexto da guerra, você consegue lembrar e entende a referência. Então, memorizem. A alusão não coloca de forma implícita. O que é implícita? É aquilo que não está tão óbvio assim, tá? Vamos lá, agora nós temos o caso da citação, que é justamente ao contrário. Por quê? A alusão você coloca de forma implícita, já a citação você coloca realmente de forma direta, exposta, objetiva. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Como disse Paulo Freire, 1996, página 23, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, esse é um exemplo básico de uma relação discursiva que é muito utilizado em textos, construções acadêmicas. Agora, por último, mas não menos importante, nós temos a tradução. A tradução, nesse sentido discursivo, vai muito além de palavras. Aqui nós temos um texto original em inglês, To be or not to be, that is the question, de Shakespeare. Essa tradução, de forma direta ao sentido literal das palavras, seria ser ou não ser, eis a questão. No entanto, eu quero que vocês suponham que esse trecho ele seja usado em uma propaganda moderna de uma empresa de tecnologia. Dessa forma, a tradução ela precisa se adequar ao contexto, ou seja, referente a esse âmbito de tecnologia, uma propaganda, ficaria desta forma: estar ou não estar conectado. Essa já não é mais a questão. Percebam que a tradução aqui foi muito além de uma tradução de palavras. Ela se adequou ao contexto da comunicação que ela quer passar. Então, toda vez que nós tivermos esse tipo discursivo, essa relação, precisa adequar ao contexto que você está comunicando. Vamos lá agora ao impacto semiótico.
Observe tudo ao seu redor atentamente, seja um bom observador. Eu falei para vocês que sistemas semióticos são unidades organizadas, símbolos organizados que comunicam algo. Então, a interdiscursividade, ela é presente no nosso dia a dia, seja quando você vai ao supermercado e tem aquelas placas que chamam a sua atenção para você comprar determinado produto, seja quando você vai a um restaurante, você vai ao banheiro e tem aquelas sinalizações lá, masculino e feminino, então tudo isso comunica, esses sistemas eles comunicam algo. Então esses sistemas semióticos são presentes no nosso dia a dia. Coloquei um exemplo para vocês referente a uma pintura que é bem famosa, chamada Noite Estrelada, do Van Gogh, que foi referenciada em uma canção Vicente chamada Starry, Starry Night, composta por Dom em 1971, e é um discurso musical que se constrói a partir de outro sistema, que é a pintura. E a música ela faz referência explícita, ou seja, de forma direta, e também implícita à obra de Vicente Van Gogh, bem como a vida e os sentimentos do pintor. Então, a título de curiosidade, vocês podem estar pesquisando essa canção, escutarem, analisarem e também se interessar pela essa pintura que ela é bem famosa, bem conhecida, que foi pintada pelo autor e tem toda uma história, né, por detrás dela. Como diferentes linguagens e discursos se cruzam na sua vida, era o que eu estava justamente falando para vocês, que a interdiscursividade, essa relação entre diferentes discursos, pode ocorrer entre palavras, imagens, sons e outros sistemas semióticos e está presente no nosso dia a dia, músicas, filmes, pinturas, propagandas. Sendo assim, recapitulando a nossa aula, o nosso objeto de conhecimento, a interdiscursividade é a relação entre diferentes discursos em um mesmo texto. Ocorre quando um discurso ele incorpora elementos ideais ou estruturas de outros discursos. E para finalizar, para vocês memorizarem aí nessa cabecinha de vocês, é essa integração de múltiplos discursos, evidencia a circulação social de ideias e linguagens, cria efeitos de sentido ao dialogar com outros textos. Ou seja, essa relação interdiscursiva ela é tão importante no nosso dia a dia porque ela cria um novo significado. Então, toda vez que você utiliza esse recurso da linguagem, você agrega um novo valor ali à sua forma enunciativa. Pode ser de forma verbal e não verbal. Aqui as nossas referências bibliográficas usadas nessa aula. Aqui eu deixo meu muito obrigada por terem assistido a aula, por terem prestado atenção. Se tiverem ficado com alguma dúvida, volta aí o vídeo, não tem problema, vocês têm essa possibilidade de recurso. Pausa, faz as suas anotações. Agora é aquele momento que vocês vão relaxar, tomar uma aguinha, para depois nós realizarmos a nossa atividade. Primeira questão, leia os dois fragmentos. Fragmento 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá, o fragmento 2. No meio do caminho tinha um vírus. Tinha um vírus no meio do caminho. Esse trecho ele foi tirado das redes sociais no contexto de 2020, que foi o ano que nós vivenciamos todo esse contexto pandêmico. Agora vamos às nossas alternativas conforme os fragmentos apresentados. Então vamos lá. A partir da leitura, assinale a alternativa que melhor explica a interdiscursividade presente no segundo fragmento. Quero chamar vocês a atenção ao comando da questão.
presente no segundo fragmento. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma atividade, vocês precisam se atentar ao que a pergunta está se referenciando, qual é o comando da questão. Vocês precisam fazer uma análise textual, uma interpretação e se atentar ao que a questão quer, para você não se confundir. Isso serve para todo tipo de questão, seja de língua portuguesa, história, matemática. Então, fica aí a diquinha para vocês. Vamos lá, a letra A. O segundo fragmento copia o primeiro apenas por falta de criatividade, sem alterar o seu sentido. Será que isso realmente é verdade? Então, segura aí, vamos para a alternativa B. O segundo fragmento faz referência ao poema clássico para criar um novo sentido relacionado a um contexto contemporâneo. Então, vocês analisem se essa afirmação ela faz sentido ao que foi apresentado pelo fragmento 2. Enquanto isso, vamos à letra C. A repetição do verso no segundo fragmento ocorre apenas como forma de homenagem? Será? Isso faz sentido? Sem nenhuma intenção comunicativa? Nós observamos que toda relação discursiva, ela tem sim uma intenção comunicativa no final. Então, a letra C aí já estaria totalmente descartada. D. O segundo fragmento altera totalmente o conteúdo do primeiro, sem qualquer relação interdiscursiva. Será que isso faz sentido para vocês? Está de acordo com o que foi explicado na aula? Vamos lá, então, a letra E. O segundo fragmento utiliza a estrutura do poema clássico apenas como decoração, sem transformar o sentido original. Será? Pensem aí, analisem as alternativas, observem o que está correto, o que está incorreto, o que está meio correto. Então, vamos lá. Pessoal, o nosso gabarito dessa questão é a letra B. Vocês perceberam que conforme eu fui explicando as alternativas para vocês, eu fui sinalizando, eu fui destacando palavrinhas-chave. Então, toda vez que vocês estiverem lendo um texto, uma atividade, é importante que vocês façam essas sinalizações. Isso ajuda você a ganhar tempo e você não se perder ali nas questões, nas alternativas, na atividade. Então, todas as alternativas, vocês perceberam que tinha algo que não faz sentido. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. O segundo fragmento faz referência ao poema clássico para criar um novo sentido relacionado a um contexto contemporâneo. E está correto, porque a pandemia foi algo contemporâneo, atual, e o que foi que o autor fez? Aquela postagem, ela se referenciou a um trecho muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, um poema clássico, e ele adequou a um novo contexto e teve uma nova ideia enunciativa. É isso que a relação discursiva faz, ela cria um novo discurso com um novo significado. Mantém ali uma referência, mas altera o seu sentido para que ganhe um novo destaque, certo? Então vamos lá. Para a nossa questão 2. Sobre a interdiscursividade, analise as afirmações a seguir. A interdiscursividade ocorre quando um discurso dialoga com o outro, podendo fazer referências explícitas ou implícitas. Isso foi apresentado para vocês? Faz sentido ou não? Vamos prosseguir. A interdiscursividade é obrigatoriamente uma cópia literal de outro texto. Será? Vamos lá. Criar paródias ou adaptações de músicas
e provérbios é um exemplo de interdiscursividade. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Nessa análise aqui dessas 3 afirmações, o que para vocês faz sentido? A número 1, será que ela estaria correta? A 2, a terceira, será que apenas uma? Será que todas estão incorretas? Então, vamos lá. A letra A fala que a afirmativa, primeira e a segunda, estão corretas. Será que isso é verdade? Vamos lá. A número 1, ela fala que um discurso ele dialoga com o outro, podendo fazer referências explícitas ou implícitas, e realmente isso está correto. Eu expliquei para vocês que toda relação discursiva, ela pode ser de forma direta ou indireta. Pode estar subentendido, como é o caso da alusão, mas também pode ser de forma explícita, como é o caso da citação direta, que foi aquele exemplo que eu usei com vocês da citação do Paulo Freire, certo? Então, a primeira está corretíssima. Vamos lá ao segundo fragmento, a segunda afirmação. A interdiscursividade é obrigatoriamente uma cópia literal de outro texto. Gente, vamos lá. Será que é uma cópia literal de outro texto? Lembra que eu expliquei para vocês o caso da tradução, que a tradução é muito além de uma tradução de palavras, é muito além do seu sentido literal. Então, não é uma cópia obrigatória, ela adequa o sentido ao contexto que está sendo passado. Então, a 2 está incorreta, tá? 3. Criar paródias ou adaptações de músicas e provérbios é um exemplo de interdiscursividade. Essa afirmação, ela está corretíssima. Por quê? Lembra que eu falei para vocês dos sistemas semióticos? Essa relação entre pintura, dança, cinema, toda essa relação discursiva, ela pode sim ser alterada, pode sim ter uma relação discursiva. Então, no caso da paródia, você faz uma referência ali, né, a uma música ou uma pintura e você vai ali dar um novo sentido, seja de forma crítica, de forma humorada. Então, se encaixa no que foi passado para vocês, no que nós estudamos. Nesse sentido, o nosso gabarito é a letra C. Apenas a primeira afirmação e a terceira estão corretos, certo? Aqui nós temos o nosso gabarito da questão 2, de acordo com o que foi explicado, que é a letra C. Aqui as referências dessa nossa atividade. E eu quero agradecer vocês pela atenção, espero que tenham gostado da atividade, espero que tenham ido de acordo ao que foi passado para vocês no nosso objeto de conhecimento sobre a aula de interdiscursividade. E é quando você, aluno, faz a atividade que você percebe onde você está compreendendo ou não. Então, a atividade é uma forma de fixar o conteúdo. Errou? Volta aí a aula que fica disponível para vocês assistirem e reforça o ensino e assim você vai melhorar o seu processo de ensino-aprendizado, tá? Muito obrigada e até a próxima.